Muito bem, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Vamos fazer um estudo profundo, sabe, aquele mergulho mesmo, no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. A ideia aqui é olhar para o texto com muita reverência e extrair da palavra aquelas lições que não envelhecem nunca, sobre liderança, obediência e, principalmente, sobre o que realmente acontece com o nosso coração quando a pressão aumenta de verdade. Bom, para começar a entender isso, por que é tão difícil admitir nossos erros? Uma das reações mais antigas da humanidade desde que o mundo é mundo é essa tremenda dificuldade de assumir uma falha. Pensem bem na situação de um casal passando por um divórcio doloroso. É super raro ver uma das partes bater no peito e assumir abertamente a sua parcela de culpa, não é mesmo? A tendência quase instintiva, a nossa defesa natural, é apontar o dedo, acusar o outro pelo desastre e simplesmente desviar o foco da nossa própria responsabilidade. E na psicologia e na análise comportamental de hoje, a gente rotula muito esse fenômeno como o coitadismo, ou a famosa síndrome de vítima. É basicamente a tendência de fugir de forma sistemática da responsabilidade pessoal. A gente veste aquela capa onde a situação, o clima ou as atitudes de quem está em volta são sempre os vilões, e nós somos apenas os sofredores passivos de toda a história. O que é fascinante descobrir no nosso estudo de hoje é que esse comportamento tão moderno espelha perfeitamente uma crise espiritual antiquíssima que a Bíblia relata. Então vamos para a seção 1, o orgulho e a ameaça, onde vamos entender como o início da queda se desenhou. O texto sagrado nos leva exatamente para o início do segundo ano do reinado do rei Saul em Israel. Até aqui, as coisas pareciam fluir super bem, mas começam a surgir sinais bem sutis e extremamente perigosos de vaidade. Diante de um cenário de tensão, o rei decide arregimentar 3.000 homens. Mas notem o detalhe, ele pega a esmagadora maioria, 2.000 soldados, e guarda exclusivamente para proteger a si mesmo nas regiões de Micmas e Betel. E delega apenas 1.000 homens para o comando do seu filho, Jonatas. Essa divisão inicial já nos revela uma dependência muito precoce da força humana e um desejo imenso de autopreservação. E as falhas de caráter só começam a gritar mais alto. A narrativa nos mostra que foi Jonatas, lá com seu grupo menor, quem teve a ousadia de atacar e derrotar a guarnição dos filisteus em Geba. Mas qual é a atitude do rei? Saul manda tocar a trombeta por toda a terra de Israel para que o povo ouvisse que ele, Saul, tinha derrotado os inimigos. Gente, temos aqui um exemplo muito prático de um orgulho intenso. Um líder com um coração que anseia desesperadamente pelo louvor humano, a ponto de roubar os holofotes da vitória que foi do próprio filho. Agora, o que é realmente interessante analisar sobre esses recursos é o contraste completamente assustador que causou a dispersão em Israel. Olhem a desproporção. Os filisteus vêm com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma multidão como a areia do mar. Do outro lado, o exército de Israel em uma desvantagem esmagadora. Sem espadas, sem lanças, o povo estava literalmente se escondendo em buracos e cavernas de tanto pânico. Para piorar toda a situação logística, os israelitas precisavam pagar taxas altíssimas para os próprios inimigos filisteus apenas para afiar ferramentas de roça, tipo enxadas e machados. Era uma crise de proporções gigantescas. O que nos leva à seção 2, a crise de impaciência. É aqui que a verdadeira batalha interna acontece. Então a gente precisa tirar o olho da batalha lá de fora e focar na batalha espiritual devastadora acontecendo dentro do rei, que estava recuado em Gilgal. O profeta Samuel tinha deixado uma instrução muito clara. Saul deveria esperar 7 dias pela chegada dele, para só então oferecer o sacrifício e receber a direção de Deus. Mas vamos acompanhar a queda. O tempo vai passando. O povo começa a abandonar o acampamento morrendo de medo. O desespero ofusca completamente a razão de Saul. Dominado por essa falta de paciência, ele desiste de esperar a orientação profética. E, num ato totalmente impulsivo, ele mesmo assume o papel cerimonial e oferece o holocausto, violando frontalmente a lei divina, pois ele não tinha autoridade sacerdotal. Essa precipitação revelou que a verdadeira crise espiritual dele era muito mais letal que qualquer espada filisteia. Isso nos conduz diretamente à seção 3, terceirizando a culpa, a fuga da responsabilidade. Sabe aquela exatidão do tempo divino? Logo que Saul termina a cerimônia não autorizada, Samuel chega. O confronto é imediato e Saul precisa prestar contas dos seus atos. E a resposta do rei à repreensão do profeta é digna de muita atenção. Em vez de se dobrar num arrependimento genuíno e reconhecer que errou, ele solta a seguinte frase: forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. É uma dissimulação que chega a ser assombrosa.
Ele mascara um pecado grave de desobediência e tenta vender a ideia de que foi uma atitude heróica inevitável. Isso ilustra brilhantemente aquela tática de autopreservação que comentamos no começo. Vejam a anatomia cirúrgica da desculpa dele. Primeiro, a culpa foi do povo que estava debandando. Segundo, a culpa foi do Samuel que atrasou. Terceiro, a culpa foi da gravidade da ameaça filisteia. E a conclusão clássica, de que ele foi forçado por essas circunstâncias maiores que ele. A insegurança profunda de Saul o impediu de olhar para dentro. Ele estava tão preocupado com a imagem que passaria para os poucos soldados que restavam, que deixou o alinhamento com a vontade divina totalmente de lado. Vamos agora para a seção 4, o contraste de dois líderes. Dois corações completamente diferentes. Para entender a profundidade desse texto, a gente precisa comparar a condição do coração dessas duas figuras. A diferença é gigantesca. Vemos em Samuel um caráter pautado por uma integridade irrepreensível, uma obediência profética cega e uma humildade tão grande que ele abriu mão do poder no capítulo anterior sem questionar. Do outro lado, Saul, engolido pela vaidade ao roubar os créditos do filho, usando da dissimulação para esconder o erro, e movido por uma impaciência crônica que trocou a fé pelo pragmatismo. Esse paralelo nos ensina de uma forma muito dura como a liderança desmorona rápido sem a total dependência divina. Diante de uma quebra de mandamento tão grave, a consequência divina foi implacável. A sentença declarada pela boca de Samuel não deixou dúvidas. O reino de Saul não iria subsistir. Exatamente porque Saul escolheu o impulso humano e cedeu ao pânico em vez de obedecer ao Senhor, Deus revelou que já buscava um homem diferente, alguém com o coração voltado para agradá-lo. O Senhor já estava abrindo o caminho para Davi. Ou seja, o custo da teimosia de Saul foi seu próprio legado. E assim entramos na nossa quinta e última sessão, confiando na ação divina, onde depositamos nossa esperança. Então, o ponto crucial é como conectar tudo isso com o nosso comportamento hoje. A gente precisa se perguntar com muita sinceridade se não estamos assumindo as mesmas falhas de Saul. É tão comum hoje em dia tentarmos escapar da responsabilidade pessoal, não é? A gente corre para se esconder atrás da capa do coitadismo, transforma os contratempos do dia a dia em monstros enormes para justificar nossas falhas. Nós caímos na mesma armadilha de confiar mais nos nossos 3.000 soldados, nos nossos planos humanos, nos nossos títulos e desprezamos a total dependência na ação divina, que tantas vezes exige silêncio, espera e confiança inabalável. Para fechar o nosso estudo de hoje, fica esse questionamento para a gente levar para a vida. Quando a pressão aperta e os filisteus dos nossos dias aparecem cheios de ameaças, qual tem sido a nossa postura? A solução nunca vai estar em atropelar os processos pela nossa ansiedade, nem em terceirizar culpas. A lição imutável da palavra é que justamente ali, onde os nossos recursos humanos acabam, é que se revela o agir de Deus. Lembrar de que quanto menores são as nossas forças, maiores e mais suficientes são os recursos de Deus, é o que nos impede de repetir a tragédia de Saul. Pensemos muito bem sobre onde estamos firmando a nossa confiança. Fica essa reflexão valiosa e até a nossa próxima análise.